Vamos falar de reforma tributária. A regulamentação deve ser aprovada em meio a incertezas. O que ainda o empresário tem dúvida, o contador tem dúvida? Quais são as principais queixas dos brasileiros? Ronaldo Dias Oliveira, ele é especialista em tributação, vai falar com a gente por aqui. Ronaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Quero inclusive agradecer você por ter aceito a proposta de bater um papo conosco de um assunto tão amplo, né? De um assunto tão complexo, de um assunto que tem dividido opiniões em todo o Brasil, tanto na área da contabilidade quanto em meio aos empreendedores. Agora, quais são as principais incertezas que colocam em xeque a integridade da reforma tributária brasileira? Bom dia para você. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. De fato, esse é um tema muito polêmico porque mexe com o órgão do corpo humano que mais é sensível, né? Que é o bolso. É verdade. Então, todo mundo fica sensível e preocupado, né? Afinal, como é que a gente vai pagar essa conta, que é o que eu costumo sempre falar, né? Não é o quanto a gente vai pagar, mas como nós vamos pagar essa conta que não para de crescer. Perfeitamente. E agora vem a regulamentação. Essa regulamentação, ela diz o seguinte, olha, apesar das incertezas apontadas por especialistas, quem aprova diz, não, vamos regulamentar porque é assim que vai acontecer e vai descer de goela abaixo no brasileiro e aqueles que investem no nosso país. Como funciona isso e quais são as principais queixas, Ronaldo? Perfeito. Essa reforma nós estamos acompanhando já tem mais de 7 anos, né? Então eu acompanho a reforma antes mesmo que ela fosse colocada no Congresso Nacional. Então é um tema que já vem sendo discutido há décadas, né? Mas que nunca tinha avançado no Congresso Nacional. Mas por uma conjunção de fatores, ela conseguiu avançar ali no final de 2023. Foi aprovada uma emenda à Constituição, então muda radicalmente a forma desse que a gente chama de manicômio tributário brasileiro. E a gente cria um novo modelo que já existe lá fora do país, mais de 170 países, que é o IVA dual. E no momento de polarização, no momento de dúvidas, né, quanto à política, tudo aquilo que está envolvido ali, acaba que a gente tem muito ruído na informação, né? A gente vê no país agora avançar essa reforma, a regulamentação do que vão ser os tributos feitos, aprovada em 2025, e essa segunda agora, que é o PLP 108, ela trata do formato do comitê que vai cuidar de tudo isso. Hoje a gente tem um comitê gestor do Simples Nacional, que são para as empresas do Simples, e com a reforma tributária foi criado um outro comitê. Um comitê para trabalhar com os novos impostos, que é o IBS e o CBS. E a principal premissa dessa reforma é buscar uma simplificação dessa loucura que nós temos hoje no Brasil, com 27 regulamentos de estados, mais 5.600 regulamentos dos municípios e ainda mais a parte federal, com regras cada vez mais intricadas, com declarações inúmeras, cada uma com uma multa diferente, e que o coitado do empreendedor fica praticamente louco quando vai vender, por exemplo, aí na internet, no e-commerce, ou quando vai vender para estados vizinhos. Ele fica sem saber sequer que preço que ele coloca na mercadoria, porque cada estado cobra o imposto de uma maneira diferente. Perfeito. O senhor disse há pouco que outros 140 países já utilizam esse mecanismo novo de tributação. Funciona bem por lá? E o porquê que ainda existe um receio da população brasileira em aplicar essa metodologia aqui? Perfeito. O que a gente está trazendo para o Brasil, digo a gente em termos de sociedade, né, porque essa é uma demanda da sociedade, é o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, que já é utilizado há mais de 5 décadas na Alemanha, na França, toda a União Europeia, Estados Unidos, Canadá. O nosso modelo, inclusive, é o modelo próximo ao que nós temos no Canadá, que é o IVA dual. É um imposto que se divide em dois, uma parte para os entes federais e outras para estados e municípios. E a principal aflição das pessoas, acredito que seja justamente pelo desconhecimento do que é isso, né? Nós estamos no momento em que a carga tributária é acachapante, são quase 2/5, com perdão da palavra, 2/5 dos infernos, né? Na época de Portugal, foi gente lá assassinada por causa de 1/5, né? Teve gente enforcada. E nós estamos chegando em 2/5. Mas a reforma não trata de reduzir esse imposto, mas de diminuir a dificuldade de pagar, declarar e apurar esses impostos. Então sai do modelo onde tem até aquele meme, né? O cara pergunta, a Receita perguntou, paga o que você me deve. O cara falou, mas quanto eu devo? Falou, você quem sabe, mas eu sei quanto você deve. Então me diz, não,
Você é que tem que dizer. Mas e se eu errar? Aí eu te multo. Esse é o nosso modelo que a gente tem hoje, onde você tem que se virar para calcular esse imposto, né, entender e interpretar as legislações. Nós estamos passando para um modelo onde tem uma única legislação para os 27 estados, 5.600 municípios, com regras que não podem ser mudadas por qualquer município ou qualquer estado a qualquer momento. Então você tem uma maior previsibilidade, uma maior segurança jurídica para que os empreendedores possam colocar. E esse modelo está vindo de uma forma automática, e essa é uma das polêmicas, viu? Porque o dinheiro é retido na fonte. Então, quando o comerciante vender, o dinheiro lá, se ele vendeu lá algo por R$1.000, o governo já pega automaticamente a parte dele e não entra mais no caixa da empresa esse imposto que é do governo. Entendi. Então o senhor considera que esta nova proposta que está sendo regulamentada, será regulamentada essa semana no Congresso, ela é positiva, desburocratiza, facilita a vida do brasileiro e, de certo modo, algumas pessoas têm achado que estão sendo mortas de outra maneira, né? É diferente do que foi no passado, quando um quinto lá aconteceu e o quinto dos infernos, de fato, faz parte da história do Brasil. Agora, o senhor considera positivo esta nova prática? Sim, ela é positiva. Agora, imagine você fazendo uma reforma na sua casa, morando dentro dessa casa. Que tal? Bagunça um pouco, né? Um pouco complexo. Então, a estranheza ocorre. Onde há mudança, há estranheza. Acredito que esse processo de adaptação, que vai até 2033, salvo engano, é tempo suficiente para que todo mundo possa se adaptar? Perfeito. É justamente aí que mora a questão, né? A gente está demolindo um sistema antigo e reconstruindo um novo, porém nós estamos morando na mesma casa. Então, de fato, traz muitas incertezas. E o principal, eu acho que o veículo tem de imprensa tem um alcance muito grande, é importante que os empresários entendam que vai mudar e não é lá na contabilidade, vai mudar dentro da empresa dele. Então, a sua empresa tem que entender qual o impacto dessa reforma no seu fluxo de caixa, nos seus custos e nas suas margens de lucro, porque muda totalmente a forma de calcular os preços. Hoje nós temos impostos entranhados dentro do preço. Tudo que você tem, você pega ali qualquer um celular, por exemplo, ninguém sabe dizer quanto de imposto está dentro daquele celular. Com a reforma tributária muda, o imposto é totalmente por fora do preço. E com isso, muda toda a dinâmica empresarial, de contratos, de preços, de formas de calcular. E com essa questão do imposto retido na fonte, o fluxo de caixa da empresa é impactado, porque aquele dinheiro do imposto ele não vem para a empresa, para depois a empresa mandar para o contador, para trazer uma guia para ela pagar. O imposto é pago imediatamente a cada operação e esse dinheiro do imposto não vai para o empresário recolher depois, já vai diretamente para o governo. E com isso, muitas empresas que hoje parcelam impostos, sonegam impostos, ela não terá mais isso, porque o imposto é quitado no momento da operação e segue o fluxo do dinheiro e não mais da mercadoria. Então isso vai trazer um impacto muito grande no modelo de se fazer negócios no Brasil. Muito bem. Obrigado, Ronaldo, pela sua participação. Te desejo uma ótima terça-feira, boa semana e sempre que puder, traga para a gente informações, esclareça para a nossa comunidade de que maneira deve acontecer essa reforma tributária, de que maneira deve ser praticada, né, no nosso meio. Agradeço você pela participação, um abraço à galera do seu escritório e assim que puder, volte conosco para falar sobre este assunto. Um abraço, ótima terça-feira. Muito obrigado, será um prazer. Valeu, gente. Obrigadão aí. Mandar um abraço especial a todos lá do escritório da galera dele, né, do Ronaldo, galera toda que sempre está à disposição para esclarecer algumas dúvidas da comunidade.